Olá, na área de computação gráfica, geralmente a gente codifica elementos virtuais, por isso às vezes a gente chama de modelagem 3D. Por outro lado, na área de visão computacional, a gente geralmente codifica elementos reais, geralmente capturados com imagens e vídeos, que tem um certo dinamismo. A união dessas duas áreas gera um mar enorme de possibilidades de aplicações. Entre as mais conhecidas está a realidade aumentada, quando você une elementos virtuais vindo da computação gráfica com elementos reais vindo da visão computacional, gerando várias aplicações interessantes e importantes, não só a realidade aumentada, mas você tem também a modelagem 3D, que é bastante aplicada e conhecida na área médica, quando você obtém imagens de exames para fazer reconstrução de modelos 3D do corpo humano. Também tem aplicações na área da engenharia, aplicações na área de e-commerce, na área de robótica e muitas outras áreas importantes para a sociedade. A área de visão computacional, ela sozinha também, ela tem bastante aplicação. Por exemplo, a mais conhecida é reconhecimento facial. Também você pode utilizar visão computacional para reconhecimento de objetos, para rastreamento de pessoas, reconhecimento de veículos e muitas outras áreas de aplicações. Essas áreas, elas são baseadas em áreas de pesquisa também bastante relevantes e importantes hoje, como machine learning, aprendizado de máquina, reconhecimento de padrões, data science, big data, entre muitas outras que fazem parte do núcleo principal de inteligência artificial. Nessa videoaula eu vou falar sobre o OpenCV. O OpenCV ele é hoje, talvez, a biblioteca mais conhecida e importante para se trabalhar com visão computacional. O OpenCV ele está para a visão computacional, assim como o OpenGL está para a computação gráfica. A união dessas duas áreas, a união dessas duas bibliotecas abre um mar enorme de possibilidades, de aplicações, tanto na área de entretenimento, quanto na área social, e-commerce, possibilidades enormes que cada vez mais estão crescendo em nossa sociedade. Para começar a configuração, eu vou inicializar o Visual Studio, no meu caso aqui, Visual Studio 19. Vou aqui em criar um projeto, aplicativo de console. Vou dar um nome aqui de OpenCV Config VS19. Aqui é o diretório onde eu quero que fique o projeto e eu escolhi aqui colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. Vou criar. Então ele criou aqui um programa simples, Hello World. Eu vou executar aqui para ver se está tudo ok. Parece que não houve falha. Eu também vou escolher a opção Release e 64. Vou compilar. Executar a partir daqui. Aqui funcionou. Por enquanto está tudo ok. Agora sim eu vou configurar o OpenCV. Antes, a gente precisa baixar o OpenCV. Para baixar o OpenCV, a versão mais nova, a gente vai aqui nesse site, que é o site oficial do OpenCV, OpenCV.org Releases. Aqui, a versão mais nova, como vocês podem ver aqui, é a 4.3. Tem outras opções aqui, além do Windows, você tem para iOS e Android. Você pode também baixar o código-fonte. Eu baixei aqui para o Windows a minha versão e eu coloquei ela no diretório aqui que eu chamo de softwares. Dentro eu chamei de OpenCV 4.3, ele chama, por default ele deixa só OpenCV, eu que renomeei para 4.3. Dentro você tem vários diretórios, você tem os códigos-fontes, caso você queira compilar na sua máquina. E você tem também já compilado. Então, aqui a gente vai precisar das includes.
Aqui, dentro de OpenCV2, você tem várias bibliotecas. x64, dentro de x64, VC15. Aqui eu tenho as libs e aqui eu tenho as DLLs. É o que eu vou precisar, somente isso, para configurar o OpenCV. Então vamos lá, eu venho aqui em propriedades, vou em C++, geral, diretório de inclusão adicionais. Eu entro aqui. A partir daqui eu vou lá naquele diretório onde eu instalei o OpenCV. No caso da minha máquina ele está em softwares 43, build, include. Ok. Diretório de include foi colocado. Agora eu vou colocar as libs. Vou em vinculador, geral, diretório de biblioteca adicionais. Entro aqui, editar. Também vou lá naquela pasta, softwares, pasta que eu criei na minha máquina. Só que agora eu vou aqui em x64, VC15, lib. Ok aqui. Ok. Vou agora em entrada, entro aqui em dependências adicionais, editar. Aqui eu vou colocar o caminho das libs. Eu vou lá novamente. Lib. E eu coloco esse caminho aqui. Porque eu vou colocar as bibliotecas manualmente. Essa daqui, OpenCV Word 410. .lib. E eu vou precisar também da 430. Também .lib. Ok. Eu vou recompilar a solução. E agora eu vou adicionar as DLLs. Para eu incluir as DLLs, eu tenho que colocar junto com o executável. Para isso eu vou na pasta do executável. Vou aqui em abrir pasta de gerenciador de arquivos. Ele abriu a pasta aqui, o executável está aqui, release. Aqui está o executável. Eu vou jogar aqui a DLL. Para isso eu vou lá de novo no meu caminho onde está instalado o meu OpenCV. Eu vou em build, x64, VC15, bin. Aí aqui estão as DLLs. Vou organizar aqui, são essas daqui. Eu pego todas as DLLs que estão aí. São essas aqui. Vou copiar e jogar lá junto com o meu executável. Meu executável está aqui dentro de release. Vou jogar as DLLs aí. Pronto. Teoricamente já está tudo funcionando. Vou recompilar a solução novamente. Não deu erro. Posso executar daqui. Aparentemente está funcionando. Agora sim, nós vamos codificar um primeiro programa em OpenCV. Inicialmente a gente vai colocar as includes, são as includes principais que eu vou precisar agora. A gente vai em OpenCV 2, core.hpp. OpenCV2. A segunda biblioteca é a HiGuy.
também OpenCV2. Pronto. Essas são as bibliotecas que, por enquanto, a gente precisa. Vou compilar novamente. Não deu erro, significa que elas foram encontradas. A configuração funcionou. Vou incluir aqui using namespace CV e using namespace std. CV para OpenCV. Agora sim, a gente vai ver os primeiros comandos. Vou cancelar aqui essa saída de Hello World e vou executar os primeiros comandos aqui. Primeiro eu quero ler uma imagem. Então o tipo de dado é mat, matriz, e eu vou chamar de src, que vem de source. Isso daqui já define o formato de imagem do OpenCV. Eu vou agora utilizar o comando imread. Imread, ele devolve uma imagem, chamar essa imagem de src. E aqui eu tenho dois argumentos, que é o caminho onde essa imagem está, e se eu colocar 0 aqui, ele já lê em torno de cinza. Se eu colocar 1, ele vai ler em formato RGB. Então eu vou precisar de uma imagem. Eu vou pegar aqui no meu computador. Eu tenho uma base de dados aqui. Base de dados da Universidade de Berkeley. Color. Tem várias imagens aqui da base de dados lá que eu vou utilizar. Vou colocar um caminho aqui, diretamente um string. E vou escolher qualquer uma dessas imagens aqui. Pode ser, por exemplo, a imagem aqui IMCO25 JPG. Num programa definitivo, que não seria um exemplo, a gente poderia testar para ver se, após a execução dessa linha aqui, essa imagem não estaria nula, caso tivéssemos errado aqui o diretório, a imagem não existisse, alguma coisa assim. No caso aqui não vai ser preciso fazer, porque é só um teste inicial. Vou compilar para ver se está ok. O próximo passo agora, eu quero exibir essa imagem. Eu li aqui, eu preciso exibir essa imagem. Então eu vou criar uma window com o comando named window. E esse comando named window também, ele tem dois argumentos. Um é o nome da janela. No caso aqui, eu vou colocar aqui saída, a imagem de saída. E o segundo argumento é o seguinte: se eu colocar 1, ele vai deixar o tamanho original da imagem. Se eu colocar um número maior, ele permite que eu rescalone. E, finalmente, aqui IMShow. IMShow, ele permite que eu exiba a minha imagem na janela que eu defini. Eu posso definir várias janelas de saída. Aqui eu defini uma só. Posso definir várias janelas de saída com esse comando namespace. Aqui eu defini uma só e vou passar aqui a imagem que eu li. Um último comando é o comando waitkey. Esse comando waitkey, se eu colocar o argumento 0, ele faz um pause. Se eu colocar o argumento 1, 2 ou qualquer outro, maior que 0,
ele vai fazer um pause em milissegundos. Nesse caso, eu vou colocar o return aqui. Eu já posso executar o primeiro programa em OpenCV. Rodou aqui, eu vou lá no Release e executo o programa executável, que é esse aqui, exe. Fiz aqui, então, o resultado, ele está lendo uma imagem, eu posso rescalonar e está lendo e exibindo a imagem que estava lá no meu banco de dados. Se eu quiser uma outra imagem, obviamente, eu só troco o nome dela. Eu vou escolher aqui uma outra qualquer. Essa daqui 79, só eu vir aqui e trocar o nome. Obviamente você pode fazer isso depois com a ajuda do mouse ou uma interface melhor. Mas porque a gente quer agora, isso basta. Vou executar no Release novamente. E pronto. Aqui está. Ele está lendo a imagem normalmente com OpenCV 4.3, a versão mais nova do OpenCV.